Em nome de Jesus Cristo. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4. Poder ficar assentado mesmo? Quem está aí? É Lívia? Sim. Coloca aí, filha. Já colocou? Provérbios 4, 18, Lívia. A princípio, nós vamos estar lendo esse versículo, só que nós só vamos fazer a exposição dele um pouco mais para frente, porque nós temos algumas coisas que precisarão ser ditas antes de chegarmos até esse versículo. Todos acharam? Amém? Amém, Jesus. Todos na igreja têm Bíblia? Amém? Irmãos, eu acho que a gente precisa perder um hábito dessa nova geração, de não trazer Bíblia para a igreja. Às vezes a gente traz a Bíblia no celular, mas não é a mesma coisa. Aí quando a gente fala um livro tipo assim, Abacuque, tem gente que fala assim, existe Abacuque na Bíblia? Porque isso é algo que a gente só descobre folheando a palavra de Deus. Então, eu quero orar a Deus, pedir a Deus que Deus possa colocar no seu coração um amor em adquirir uma Bíblia. Amém. Amém, irmãos? Provérbios 4, verso 18 diz assim, a palavra de Deus, acompanhe comigo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Mais uma vez, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Quero te convidar a pensar comigo. Presta atenção no que eu vou ler. Existe um ditado no meio circular que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Aqueles que fazem essa afirmação fazem com o objetivo de mostrar que não existe um caminho de acesso a Deus, mas que todos os caminhos podem levar as pessoas a Deus no fim das suas vidas. Por muito tempo, nós cristãos combatemos essa narrativa, mas a verdade é que de alguma forma todos os caminhos realmente levam a Deus. Você já parou para pensar nisso? Quem já ouviu esse ditado? De repente você foi evangelizar alguém na rua, e quando a gente está evangelizando, a gente está falando da nossa fé pessoal, daquilo que nós acreditamos. Nós queremos compartilhar a nossa fé com alguma pessoa. E muitas das vezes, isso já aconteceu comigo. Quando a gente está falando de Cristo, da pessoa de Cristo, de quem Cristo é, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode realizar na vida de alguém, eu já ouvi algumas vezes alguém me falar assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, todos os caminhos levam a Deus. Alguém já ouviu esse ditado? Só os mais velhos? Meu Deus, sério? Ninguém nunca ouviu o japonês aqui? Não ouviu não? Todos os caminhos levam a Deus. Só que quem fala, quem diz isso, ele diz numa intenção de autodefesa. Ele diz assim: rapaz, o caminho que eu estou trilhando vai me levar a Deus. A sua verdade não quer dizer que ela é a verdade absoluta. Quando eles dizem isso, eles dizem: o espiritismo leva a Deus, o bandismo leva a Deus, o catolicismo leva a Deus. E por muito tempo nós até contestávamos. Eu contestei isso, eu falei: não, nem todos os caminhos levam a Deus não, você está enganado. Só que quando a gente para analisar, caminhos são escolhas individuais. E a verdade é que, independente da escolha que você faça para a sua vida, o seu caminho, em algum momento, vai te levar a Deus. A questão é que, se o caminho que você escolheu, ele vai te levar a Deus dentro da ótica que Deus quer que você chegue a Ele. Porque no Evangelho segundo São João, João define um caminho. Ainda que eu não creia nesse caminho, o apóstolo João, ele define um caminho. E essa informação não é dele, é de alguém que está se autoproclamando o caminho. Em João capítulo 14, verso 6, está escrito assim: Jesus disse: eu sou o caminho,
seus discípulos, preparando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos para algo que iria acontecer na frente muito maior, muito maior. Jesus, ele começa a quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos já existentes durante muitos anos. Quando ele faz essa afirmação, ele diz assim: eu sou o caminho. Para você ter uma noção como que as dúvidas que existem na nossa realidade hoje não são dúvidas diferentes das que existiam no passado. Exemplo: há uma ocasião em que Jesus Cristo está em algum lugar e um cego de nascença chega a Jesus. Quando esse cego de nascença chega a Jesus, os seus discípulos perguntam para ele: Senhor, quem pecou? Ele ou o pai dele para que ele nascesse assim? Quando o discípulo pergunta isso para Jesus, o discípulo de uma forma está mostrando que existe um outro caminho antes de Jesus. Porque os judeus da antiguidade, eles acreditavam na reencarnação. Existia um grupo de judeus que acreditavam na reencarnação. E por isso que os discípulos fazem aquela pergunta para Jesus. Quando você para pensar naquilo que está sendo dito pelos discípulos, tem muita informação contida na Bíblia para você ler aleatoriamente ou rapidamente. Se você ler sem pensar, você não vai conseguir entender o que Deus está querendo transmitir para você, a informação que Ele está querendo passar para você e para mim. Quem pecou para que ele nascesse assim, Senhor? Ele ou os pais dele? De repente, a gente pensar que alguma coisa aconteceu quando a mãe dele estava grávida, até faz sentido. De repente, na gestação daquela criança, ela teve um acidente, e por causa do acidente gerou a cegueira no garoto. Mas perguntar: ele pecou para que ele nascesse cego? Como que alguém pode pecar antes de nascer? Duda está aí? Como é que eu vou? Duda de repente é agitada para lá e para cá, corre para lá, mas Duda é uma criança. Duda é inocente. Duda não tem noção do que é certo e do que é errado ainda. Aí Duda faz uma coisa, eu vou dizer que Duda pecou? Duda é a filha da nossa irmã Mariana. Levanta a mão, Mariana. E que eu acho lindo na Duda, não, Mariana, é a Mariana da frente. A sua está chegando ainda. Recebe aí atrás. Uma das coisas que eu mais gosto na Duda, eu acho que Duda tem um carinho especial pelo pastor Alexandre e por mim. Ué, ela vem correndo, bate na nossa calça e faz assim, ó. Aí a gente pega ela no colo, fica um pouquinho com a gente, daqui a pouco ela vaza. Duda é uma criança. Como é que eu vou dizer que Duda pecou? Duda é inocente. Mas os discípulos perguntam para Jesus: ele pecou para que ele nascesse assim? Aí Jesus Cristo, ele quebra um conceito daquela época. Jesus Cristo diz: ele não pecou e nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu assim para que nele a glória de Deus se revelasse. Jesus Cristo estava anulando um caminho para eles. Jesus Cristo, em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho. Só que eu acho que ser cristão hoje para nós é muito difícil, porque nunca houve um período na nossa história onde aquilo que é certo tenha perdido o seu lugar de certo e tenha sido posto num outro lugar completamente diferente. Hoje já não há mais verdade. Hoje não importa o padrão daquilo que é certo. O que importa é ser feliz. Ser feliz ao meu modo, do meu jeito. O problema é que quando Cristo ele diz: eu sou
Você já conhece o caminho? Não, Senhor, a gente não conhece. Eu estou há tanto tempo com vocês. Aí é por isso que ele diz: eu sou o caminho para chegar a Deus. Só que eu comecei o início desse sermão dizendo que talvez seja verdade que todos os caminhos levem a Deus. A questão é como em algum momento da nossa existência nós nos apresentaremos a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 13 e 14. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vou esperar você achar para que nós possamos ler juntos. Todos acharam, amém? Já está aí, Lívia? Você é 10, Lívia. Diz assim a palavra de Deus: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Que independente do caminho que você escolher para a tua vida, um dia todos se apresentarão diante de Deus. Aqui João está escrevendo que aquelas pessoas que morreram no mar, um dia serão entregues, se apresentarão diante de Deus. Aqui João está escrevendo que as vidas que estão no Hades, um dia sairão do Hades e se apresentarão diante de Deus. Aí eu te pergunto, Léo, morreu? Acabou? Ontem estávamos aqui no GC dos Jovens. Foi extraordinário. Você que é jovem e não veio, você perdeu, querido. Mas no próximo você vai estar em nome de Jesus. Léo perguntou: e aí? Morreu, acabou? Perguntou para mim. Aí eu devolvi para ele: morreu, acabou, Léo? Aí Felipe: não, porque tem a parábola. A parábola do rico e do Lázaro. Eu falei: não, tudo bem, tem a parábola é muito boa, mas a parábola é um conto, uma narrativa. Alguns teólogos que discordam se aquilo ali realmente é a realidade ou não. Eu creio também que é, mas existe, na minha concepção de cristianismo, um dos versículos mais lindos da Bíblia, que lida com o nosso medo, com a nossa dúvida, com a nossa angústia, com esse tema tão complicado chamado morte. João falou disso. O inferno e a morte darão seus mortos. Eles se apresentarão diante de Deus e serão julgados. O ladrão está na cruz. Não tem como sair da cruz. A cruz é a sentença final. Os soldados romanos só saíam daquele lugar quando eles tinham certeza que quem estava sendo crucificado havia morrido. Aí o ladrão diz para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
foi cantado aqui nessa noite. Aí Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você para analisar esse texto da Bíblia, Jesus Cristo está falando para quem, queridos? Para um homem. Amém, irmãos? Você acha que Jesus Cristo vai falar para um homem a língua celeste, a língua do céu? Ele está falando hoje, nesse dia, antes que esse dia termine, você vai estar comigo no paraíso. Aqui, a gente consegue perceber que nem todos os caminhos nos levam para o mesmo lugar, no final da vida. E João, ele escreve que aqueles que o mar estava dando de volta, o inferno e a morte, eles ressurgiram para serem julgados pelos atos que eles haviam cometido na sua vida na terra. E todos esses que são julgados, que trilharam a sua vida por vários caminhos, naquele momento, a sentença que havia sobre ele já era definitiva, não havia mais a possibilidade de mudar a sentença. A Bíblia diz que o mar dá os seus mortos, a morte dá, o inferno dá, eles são julgados e são lançados do lago de fogo. E João escreve: essa é a segunda morte. Não dá para fugir dela. Só que nós começamos lendo o texto que está em Provérbios, porque o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Todos nós nascemos e trilhamos por um caminho, e em algum momento do caminho da nossa vida, alguém se apresenta a nós e diz: você está nesse caminho, mas eu sou o caminho. E esse alguém é Jesus. Aí Salomão continua escrevendo: o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. João está escrevendo: olha só, querido, de repente você está caminhando, mas você está caminhando na noite, porque se Salomão está escrevendo que é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito, tudo me dá a entender que aquela pessoa que está caminhando na noite. E ainda que Cristo, ele seja o caminho, você precisa entender que no caminho da nossa vida, Cristo não vai nos isentar de pagar pelos erros que nós cometemos. No caminho da vida, você vai ter que acertar alguns pontos, lidar com algumas consequências. Há consequências que são reversíveis, há consequências que são irreversíveis. Ainda assim, você vai ter que ter a maturidade para poder lidar com essas consequências do caminho que você escolheu, ainda que você trilhe pelo caminho que se chama Jesus e que te leva na direção de Deus. Mas Salomão está dizendo: o caminho do justo é como a luz da aurora. Você pode até estar trilhando um momento complicado, um momento difícil da sua vida, mas em algum momento a luz vai aparecer e o seu dia vai se tornar um dia perfeito. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora. Mas talvez você diga: Carlos, eu não sou justo. Você não me conhece. Você não conhece a vida que eu vivo. Você não conhece as minhas fraquezas, aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. É por isso que Cristo se apresenta como o caminho.
quando ele se apresenta como o caminho, ele é alguém que nos justifica dos nossos atos cometidos. Romanos 5,9, querido. Romanos 5,9. Estou sentindo a presença de Deus aqui de uma forma extraordinária nessa noite. A Bíblia é bom demais. Formar conceitos na Bíblia são conceitos indestrutíveis. Não é o que eu penso, não é o que o pastor Alexandre pensa, não é o que o pastor Valquinei pensa, é o que a Bíblia está dizendo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do dia da ira. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do dia da ira. Quando Cristo se apresenta a mim e a você, Ele está nos justificando de todos os atos que nós cometemos no nosso passado. E o objetivo de Cristo é nos livrar do dia da ira. Carlos, quando é o dia da ira? E é o dia da ira de quem? É o dia da ira de Deus. Porque quando Deus ele apresenta o caminho para mim e para você, Ele está expressando o amor dele para mim e para você. Deus está dizendo: eu amei o mundo de uma forma tão grande, que eu dei o meu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Aí Deus diz, talvez com tristeza, mas aquele que não crer já está condenado. O dia da ira de Deus é o dia que o mar dará os seus mortos. O dia da ira de Deus é o dia que o Hades dará os seus mortos. O dia da ira de Deus é o dia que a morte dará os seus mortos. O dia da ira de Deus é o dia que aqueles que forem dados pelo mar, pelo Hades, pela morte, serão julgados pelas atitudes que elas tiveram enquanto estavam vivas. Todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos levarão você a viver uma vida na eternidade com Deus, no mesmo lugar que Cristo disse para aquele homem: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E enquanto você estiver vivo, Deus está te dando a possibilidade de você se apresentar a Ele no dia da ira, numa condição completamente diferente. Aleluia! Glória a Deus! Viva a sua vida, mas vá pelo caminho que se chama Jesus. Enfrente a adversidade, os dias ruins, os dias bons. Eu estava sentindo a presença de Deus quando as meninas estavam louvando, o grupo de louvor estava tocando, mas quando a Jéssica começou a cantar: Tu és o Jeová Jireh, Deus me disse. Só quem já teve uma experiência comigo e me conheceu quando eu estou provendo sabe o que está cantando. Jeová Jireh é o Deus que faz acontecer do nada. Quando você não vê possibilidades, quando o seu dinheiro, a sua inteligência, a sua força não tem o poder de trazer para você aquilo que você está precisando. Você tem dinheiro, muito dinheiro, mas você não tem saúde. O teu dinheiro não compra
estádio. Aí eu comecei a chorar, porque eu me lembrei do dia que a minha mãe estava dentro de casa, operada, e eu era garoto, eu abri o nosso armário e não tinha nada presente. Mas eu escolhi o caminho chamado Jesus. Aleluia. Aí eu fui orar porque era minha mãe, era meu irmão, era minha irmã. E eu falei, Deus, eu estou com fome, Pai. Minha mãe está com fome, o que eu faço? Aí Deus me falou, vai lá no seu trabalho, abre a gaveta da secretária. Eu nunca vou esquecer esse dia, porque ali eu conheci o Jeová Jireh. Abre a gaveta da secretária, lá tem o suficiente para você comprar o almoço de vocês. Eu falei, a janta é comigo. Aí Deus falou, na segunda-feira você fala com ela. Eu fiz exatamente como Deus falou. Eu fui lá, tinha uma importância, num clipezinho, eu comprei o suficiente para eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã almoçarmos. Sabe o que eu fiz depois? Fiz aquilo que todo jovem gosta de fazer, fui jogar bola. Porque Deus havia dito que Ele iria prover. Quando eu estou voltando do futebol, encosta uma Kombi na frente da casa da minha mãe. O patrão da minha mãe mandou caixas e caixas e caixas de mantimentos. Foi ele? Não foi ele. Foi Deus. Quando você escolhe o caminho, Jesus nunca mais te deixa sozinho. Ele vai fazer parte de cada dia da sua vida, de cada momento da sua história. Se você deixar Ele conduzir o seu emocional, Ele vai te ajudar nas suas decisões. Se você não deixar Ele conduzir o seu emocional, Ele vai dizer para você, eu estou com você, mas você vai ter que suportar as consequências da sua escolha. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Tudo que Deus quer é conduzir você de uma forma que em algum momento da sua vida você vai olhar para o seu dia e vai dizer, eu sou feliz. Amém. E você vai ter a consciência de dizer, eu sou feliz, porque tudo que está acontecendo na minha vida foi Deus quem fez. Jeová Jireh. Aleluia. 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 Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e você pensa da forma como nós dissemos, Carlos, todos os caminhos levam a Deus. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, você está certo. Todos os caminhos, de alguma forma, um dia levarão você até Ele. Mas a questão é, nesse dia, quando esse dia chegar, esse dia será para você o dia da ira de Deus ou o dia em que você se encontrará com Jesus no paraíso. Essa é a pergunta que Deus está te fazendo nessa noite. E a pergunta, Deus quer fazer parte da sua vida de uma forma mais intensa, querido. Mais intensa. Como é que é andar no caminho chamado Jesus? O caminho chamado Jesus é o caminho onde nós fazemos aquilo que nós não queremos fazer. Exemplo, tudo que o jovem quer hoje é viver uma vida livre, à vontade, sem preconceitos estabelecidos. Tudo que um jovem quer hoje é namorar uma garota, 2, 3, 4, 5. Nada, tem que curtir a vida. A vida é curta, Carlos. Só que no caminho chamado Jesus, Ele diz para você que o corpo daquela menina é a habitação dele.
te tira dos atalhos do caminho. Cristo é isso, querido. Tem gente que acha que esse caminho chamado Jesus é chato. É porque não conhece ainda o verdadeiro caminho. Foi a pastora Leila Madureira, não foi? Leila Madureira que teve aqui. Eu acordava, aí meu filho falava para mim assim: pai, você é o único maluco que acorda desse jeito. Eu não consigo acordar de mau humor, irmão. Eu acordo feliz. Eu posso estar duro, mas eu estou feliz. Eu posso estar cheio de problema, mas eu estou feliz. Aí meu filho falava: pai, ninguém é igual a você, pai. Eu falei: tem alguma coisa, história errada nesse negócio. Como assim ninguém é igual a mim? Eu vejo um monte de gente igual a mim. E meu filho fala: pai, tu fala até com quem você não conhece. Você é maluco, pai. Pedro chama meu filho de Carlinhos. Ele não gosta não, Pedro. Ele gosta de café. Aí a pastora Leia falou um negócio. Quando ela falou, eu me identifiquei com o que ela falou. Resolveu dentro de mim. Ela falou: quem tem Jesus é cheio de vida. Eu falei: cara, eu sou assim porque eu sou cheio de vida. Oh pai, quem está no caminho chamado Jesus é cheio de vida. Não tem dia mau. Todo dia é um dia com Jesus. Todo dia é uma nova possibilidade de conhecer algo maior desse Deus. Aí quando eu estou aqui nesse ambiente, eu extravaso, eu me libero. Porque aqui, quando eu estou adorando, e se você entendesse isso, querido, você faria questão que a igreja toda escutasse a sua voz. Se você entendesse isso, não precisaria apagar a luz. Porque tem gente que tem vergonha de adorar a Deus. Ele não tem vergonha da gente. Quando eu estou aqui, eu expresso a Ele a gratidão através da minha adoração, porque Ele está tornando o meu dia cada dia melhor. E eu sei que em algum momento o meu dia se tornará como a aurora, um dia perfeito. O dia perfeito é quando nós o conhecermos como Ele realmente é. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. É gradual, o processo leva um tempo. Está doendo hoje? Está doendo por quê? Alguma coisa aconteceu? Uma força veio de fora e alterou o seu dia? Tudo bem, você vai ter que lidar com isso, mas está doendo por quê? Porque você fez alguma coisa e causou dor em você. Você vai ter que lidar com isso, querido, com as dificuldades do caminho. Alguns caminhos aqui vão ter pedras pelo meio do caminho, vão ter espinhos. Alguns caminhos aqui vão ser mais difíceis do que outros, cada um com uma história diferente. Mas em todas as histórias, Cristo faz parte dela. Ele está com você. O teu caminho pode até ser um pouco mais difícil do que o meu, ou mais fácil do que o meu, mas o desejo dele é: enquanto você estiver aqui, guarda no seu coração o que eu vou te falar agora. Olha para mim, olha para mim. Enquanto você estiver aqui durante esse caminho, Deus quer fazer você feliz. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Deus quer fazer você feliz. Oh Pai, aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer:
te livrar do dia da ira. Eu justifiquei você para fazer que o seu caminho comece lentamente. Você vai caminhar durante a noite, mas em algum momento você vai enxergar a luz e o seu dia vai se tornar um dia perfeito. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui.